Bom dia, turmas do primeiro ano A e primeiro ano B. Vamos à aula da semana 4, tema Protocolo de Kyoto, da disciplina de Geografia. O que é o Protocolo de Kyoto? O Protocolo de Kyoto é um instrumento internacional ratificado em 15 de março de 1998, que visa reduzir as emissões de gases poluentes. Estes são responsáveis pelo efeito estufa e o aquecimento global. O Protocolo de Kyoto entrou oficialmente em vigor no dia 16 de fevereiro de 2005, após ter sido discutido e negociado em 1997 na cidade de Kyoto, localizada no Japão. Quais são as características de formação deste protocolo? Ele foi assinado em 1997 por 180 países membros, países que já faziam parte da Convenção 4 das Nações Unidas sobre mudanças climáticas. E esses líderes governamentais estavam reunidos no Japão para definir as cláusulas deste protocolo. Ele dividia o mundo em países industrializados, os países chamados do grupo Anexo 1, e países em desenvolvimento do grupo não Anexo 1. Qual o principal objetivo do Protocolo de Kyoto? Prever que os países do Anexo 1, países ricos e desenvolvidos, totalmente industrializados, devessem reduzir em 5,2% suas emissões de gases de efeito estufa em relação aos níveis de 1990 entre os anos de 2008 e 2012. Então, esse é o principal objetivo ao se articular e criar o Protocolo de Kyoto: fazer com que os países ricos, desenvolvidos, reduzissem pelo menos 5% as suas emissões de gases que formam o efeito estufa. Dentre esses gases, nós temos o dióxido de carbono, principalmente. Para entrar em vigor, o protocolo precisava ser ratificado, ou seja, confirmado domesticamente como lei por pelo menos 85 países, que respondem por 55% das emissões de gases poluentes, ou seja, países que estão centralizados no Anexo 1, países ricos desenvolvidos. Até agora, 126 países já ratificaram o acordo, já assinaram e confirmaram a sua adesão ao acordo, ao Protocolo de Kyoto. 34 desses países são membros do Anexo 1, países ricos e desenvolvidos, e eles são responsáveis por 61,6% das emissões de gases poluentes que formam o chamado efeito estufa. Os EUA, sigla dos Estados Unidos da América. Então, os Estados Unidos da América, que respondem sozinhos por 36% das emissões de dióxido de carbono do Anexo 1, desistiram do protocolo em março de 2001. Então, os Estados Unidos é um dos países que não ratificaram, que não assinaram o Protocolo de Kyoto. Por quê? Porque não concordam em reduzir as suas emissões de gases poluentes.
Por que eles não concordam em reduzir as suas emissões de gases poluentes? Porque para isso terão que reduzir também toda a sua produção industrial. E para reduzir a produção industrial, explorar menor quantidade de matéria-prima e utilizar menor quantidade de petróleo, que é a principal fonte energética da matriz energética dos Estados Unidos atualmente. Entrada em vigor. O Protocolo de Kyoto deve passar a vigorar em fevereiro do ano que vem, ou seja, deve passar a vigorar a partir do ano de 2005, após ajustes finais no texto a serem feitos em dezembro em Buenos Aires, capital da Argentina. Objetivos e informações principais. No documento, há um cronograma em que os países são obrigados a reduzir 5,2% as emissões de gases poluentes entre os anos de 2008 e 2012, a primeira fase de implementação desse acordo. Os gases citados no acordo são dióxido de carbono, gás metano, óxido nitroso, hidrocarbonetos fluorados, hidrocarbonetos perfluorados e hexafluoreto de enxofre. Esses últimos três são eliminados principalmente por indústrias. Então nós temos aí algumas atividades econômicas que são responsáveis pela eliminação desses gases que formam o efeito estufa. Então, as indústrias, mas também a prática da exploração mineral, ela também vai contribuir para a eliminação de gases poluentes. A prática das queimadas também irão contribuir para a eliminação de gases poluentes. E a queima de combustíveis fósseis utilizadas pelos veículos automotores, embarcações e aeronaves também irão contribuir para a eliminação desses gases poluentes. Então, os países do anexo 1, países ricos, industrializados e desenvolvidos, têm que ratificar esse acordo e se comprometer nesta redução de emissão de gases poluentes. Mas da mesma forma, isso será questionado e os países que formam o anexo 1 também irão exigir que os países do grupo não anexo 1, ou seja, países em desenvolvimento, também se comprometam em reduzir também as emissões de gases poluentes, para que esse acordo ele seja feito de maneira mais homogênea. A emissão desses poluentes deve ocorrer em vários setores econômicos e ambientais. Os países devem colaborar entre si para atingir as metas. O protocolo sugere ações comuns, como, por exemplo, aumento no uso de fontes de energias limpas, biocombustíveis, energia eólica, biomassa e energia solar. Então, nós temos um gráfico aqui ao lado que mostra como se aproveitam as chamadas energias limpas, a partir do quê? Do reuso de recursos naturais já explorados. Então, nós temos a biomassa, que ela é o quê? Uma fonte energética produzida a partir do quê? Do reuso
de recursos que já foram processados. Então, ou seja, o lixo, o resíduo resultante dessa transformação, desse beneficiamento, vai se chamar de biomassa. Por quê? Porque ele ainda consegue gerar energia. Então, resíduos oriundos da agricultura, como o bagaço da cana-de-açúcar, a folhagem do milho após a colheita, a folhagem da soja após a colheita, a folhagem do girassol também após a colheita, a folhagem do trigo, do arroz também após a colheita. O que resta da exploração da vegetal também, tudo isso pode se transformar em biomassa, em gerador de energia. O que também pode ser transformado em biomassa, resíduos ramadeira. O que vai significar esse resíduo? O resíduo oriundo do que? Da digestão dos animais na pecuária, ou seja, as fezes dos animais também, elas são ricas em gases, principalmente gás metano. Então, ou seja, à medida que essas fezes, esses estrumes vão sendo acondicionados e se decompondo, ajuda a liberar também gases que são transformados também em energia. Resíduos urbanos, o esgoto doméstico também ajuda a formar a biomassa, porque ajuda também a gerar energia. Resíduos industriais, florestais e agroalimentares. Então, o que sobra da colheita de hortas, o que se sobra da colheita de frutos, do processamento de frutos, tudo isso pode ser reusado, reaproveitado também para gerar energia. A energia solar, que em nosso país é um país favorecido também, apesar de termos ainda um baixo índice de uso. A energia eólica também são consideradas energia limpas. Por quê? Porque não provocam degradação no meio ambiente, não provocam poluição no meio ambiente. Então, é isso que o protocolo de Kyoto ele vai pregar. Reduzir as emissões de gases poluentes, e os governos desses países passaram o quê? A criar políticas e investimentos nas chamadas fontes de energia limpa. Porque à medida que a energia limpa passa a ser utilizada para produzir energia, consequentemente, o gasto com energia pelas indústrias, empresas, comércio e pelas populações residenciais, esse alto gasto de energia ele vai o quê? Ele vai cair com o tempo. Então passa a sobrar mais capital para ser utilizado em outros setores aí. No protocolo de Kyoto também é pregado a proteção de florestas e outras áreas verdes. Por que a proteção de florestas e outras áreas verdes? As florestas, elas ajudam o quê? No seu processo de transpiração, elas ajudam lá eliminar, soltar nesse processo de transpiração maior quantidade de oxigênio, que é um gás positivo em relação, que ajuda a compor a nossa atmosfera, ajuda a proteger o nosso planeta, compõe o nosso ar e ajuda o que? A sugar o gás carbônico, o dióxido de carbono. Então as florestas elas vão atuar como o quê? Como balanceadoras da presença desse gás carbônico
no ar e na atmosfera. Nós também precisamos do gás carbônico, mas ele em altas quantidades vai ajudar ainda mais a intensificar o efeito estufa. Um outro objetivo também, a diminuição das emissões de metano presentes em sistemas de depósito de lixo orgânico, como eu falei, há um pouquinho tempo atrás. O lixo orgânico, ele libera gás metano. Então, os grandes lixões nos centros urbanos são verdadeiras bombas que estão prestes a explodir. Por quê? Pela alta quantidade de gases metanos que são liberados, à medida que esse lixo vai ficando acondicionado, vai sendo depositado e sendo pressionado todos os dias por mais e mais lixo que é despejado nesses aterros e nesses lixões. Da mesma forma também, a questão de lixos, de alguns tipos de lixo que não podem ser despejados a céu aberto, como mostra a segunda imagem, lixos com teor radioativo. Para esse tipo de lixo tem que ser construído locais adequados, totalmente impermeabilizados, para que esse lixo, esses vasilhames contendo esse lixo radioativo não sofram vazamento e não venham a poluir nem o solo, nem as águas e nem entrar em contato com a população humana. Um outro objetivo que também o protocolo de Kyoto prega é a utilização de transporte coletivo ao invés do transporte único. O transporte coletivo ele ajuda a deslocar maior quantidade de pessoas, enquanto o transporte único individual é o que? Você ir para o trabalho, ir para a escola, usando o seu carro, o seu automóvel, disponibilizando somente o transporte de uma pessoa. Então imagine, quanto mais veículos nas ruas, nas avenidas e rodovias, maior a emissão de gases poluentes. Uma outra alternativa, como mostra a figura abaixo, vai ser o quê? O transporte por ciclovias, em que não se queima combustível fóssil, e utiliza-se somente a força mecânica do homem para esse tipo de transporte. E se torna também mais saudável para a população. Créditos de carbono é uma característica importante do protocolo de Kyoto. Por quê? Os créditos de carbono, eles vão ajudar a promover a redução de emissões de gases poluentes. Os gases que provocam efeito estufa e o aquecimento global em nosso planeta. Então, eles é que vão fazer parte desse crédito de carbono. Um crédito de carbono equivale a 1 tonelada de CO2, dióxido de carbono, que deixou de ser produzido. Aos outros gases reduzidos são emitidos créditos, utilizando-se uma tabela de carbono equivalente. Empresas que conseguem diminuir a emissão de gases poluentes obtêm esses créditos, podendo vendê-los nos mercados financeiros nacionais e internacionais. Estes créditos de carbono são considerados commodities, mercadorias negociadas com preços estabelecidos pelo mercado internacional. Estes créditos geralmente são comprados por empresas que não conseguem reduzir a emissão dos gases poluentes, permitindo-lhes manter ou aumentar a emissão. Então, para as empresas que não conseguem reduzir
a emissão de gases poluentes porque não conseguem reduzir a sua produção industrial, ela vai comprar créditos de empresas que conseguiram realizar essa redução de emissão de gases poluentes. Então, o fator negativo dos créditos de carbono vai ser o quê? Que a compra desses créditos aí, ela pode permitir, né, o aumento da emissão de gases poluentes por alguns tipos de empresas e também países. Os especialistas em clima e meio ambiente esperam que o sucesso do Protocolo de Kyoto possam diminuir a temperatura global entre 1,5 e 5,8 graus até o final do século XXI. Desta forma, o ser humano poderá evitar as catástrofes climáticas de alta intensidade que estão previstas para o futuro. O Protocolo de Kyoto ele vai definir, então, né, as metas de redução de emissões para os países desenvolvidos e os que à época apresentavam economia em transição para o sistema capitalista, considerados os responsáveis históricos pela mudança atual do clima. Então, durante o primeiro período de compromisso do Protocolo de Kyoto, entre 2008 e 2012, 37 países industrializados e a comunidade europeia comprometeram-se a reduzir as emissões de gases do efeito estufa para uma média de 5% em relação aos níveis de 1990. No segundo período de compromisso, as partes se comprometeram a reduzir as emissões de gases poluentes em pelo menos 18% abaixo dos níveis de 1990 no período de 8 anos, entre 2013 a 2020. Cada país negociou a sua própria meta de redução de emissões em função da sua visão sobre a capacidade de atingi-la no período considerado. O nosso país, o Brasil, ele ratificou o documento em 23 de agosto de 2002, tendo sua aprovação interna se dado por meio do Decreto Legislativo número 144 de 2002. Entre os principais emissores de gases do efeito estufa, somente os Estados Unidos não ratificaram o protocolo. No entanto, continuaram com responsabilidades e obrigações definidas pela Convenção. De forma a auxiliar os países desenvolvidos e os de economia em transição para o capitalismo, conhecidos tecnicamente como países do anexo 1, a cumprirem suas metas de redução ou limitação de emissões, o Protocolo de Kyoto contemplou 3 mecanismos de flexibilização: o comércio de emissões, implementação conjunta e mecanismo de desenvolvimento limpo, o MDL. Este último é o único a permitir a participação dos países em desenvolvimento, chamados tecnicamente de partes não anexo 1. Por meio do MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, um país desenvolvido ou de economia em transição ou país em desenvolvimento para o capitalismo pode comprar créditos de carbono denominados reduções certificadas de emissões resultantes de atividades de projeto desenvolvidas em qualquer país em desenvolvimento que tenha ratificado o protocolo. Isso é possível desde que o governo do país onde ocorrem os projetos concorde que a atividade de projeto é voluntária e contribui para o desenvolvimento sustentável nacional. Na perspectiva do funcionamento do mecanismo, o proponente deve elaborar inicialmente um documento de concepção do projeto, explicando uma metodologia previamente aprovada pelo Comitê Executivo do MDL,
para definição de linha de base e monitoramento. Então, essas são, né, as características básicas do protocolo de Kyoto. Espero que vocês tenham gostado, né? E bora agora para as atividades, né, relacionadas à semana 4 sobre este tema, protocolo de Kyoto.